Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro e correto, temente a Deus, e que se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu patrimônio era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele também tinha muitíssimos servos, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E seus filhos iam nas casas uns dos outros para fazerem banquetes, cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, acabando-se o revezamento dos dias de banquete, Jó enviava e os santificava, e se levantava de madrugada para apresentar holocausto conforme o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia todos aqueles dias. E em certo dia os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: tendes visto o meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e correto, temente a Deus, que se afasta de mal. Então Satanás respondeu ao Senhor dizendo: por acaso Jó teme a Deus em troca de nada? Por acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo quanto ele tem? Tu abençoastes o trabalho de suas mãos, e o seu patrimônio tem crescido sobre a terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão. Somente não estendas tua mão contra ele. E Satanás saiu de diante do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó que disse: enquanto os bois estavam arando e as jumentas se alimentando perto deles, eis que os sabeus atacaram e os tomaram e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: fogo de Deus caiu do céu, que incendiou as ovelhas entre os servos e os consumiu. Somente eu escapei para trazer-te a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: os caldeus formaram 3 tropas e atacaram os camelos e os tomaram, e feriram os servos a fio da espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou sua capa, raspou a cabeça e, caindo na terra, adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2. E veio outro dia em que os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles para se apresentar diante do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: tendes visto meu servo Jó? Pois ninguém é semelhante a ele na terra, homem íntegro e correto, temente a Deus e que se afasta do mal.
e que ainda mantém sua integridade, mesmo depois de teres me incitado contra ele, para o arruinar sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Mas estende agora a tua mão e toca em seus ossos e sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está em tua mão, mas preserva a sua vida. Então Satanás saiu de diante do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas desde a planta de seus pés até o topo de sua cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e ficou sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: Tu falas como uma tola. Receberíamos o bem de Deus e o mal não receberíamos? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, temanita, Bildade, suíta, e Zofar, naamita, ouviram todo este mal que lhe tinha vindo sobre ele, vieram cada um de seu lugar, porque haviam combinado de juntamente virem para se condoerem dele e o consolarem. Eles, quando levantaram seus olhos de longe, não o reconheceram, e choraram em alta voz, e cada um deles rasgou sua capa, e espalharam pó ao ar sobre suas cabeças. Assim se sentaram com ele na terra durante 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe falava palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Primeira Pedro, capítulo 3. Semelhantemente vós, esposas, estejais sujeitas aos próprios maridos, para que, ainda que alguns não obedeçam à palavra por meio do comportamento das esposas, sem palavra sejam ganhos, quando eles observarem o vosso comportamento puro e com temor. A vossa beleza não seja exterior, como tranças de cabelos, joias de ouro ou vestuário, mas sim a pessoa interior no coração, o embelezamento incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é preciso diante de Deus. Pois assim também se embelezavam antigamente as mulheres santas, que esperavam em Deus e eram sujeitas aos seus maridos. Dessa maneira, Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe de Senhor. Vós sois filhas dela, se fizerdes o bem, e não temerdes espanto algum. Semelhantemente, vós, maridos, convivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo elas e vós juntamente herdeiros da graça da vida, a fim de que vossas orações não sejam impedidas. E por fim, sede todos de uma mesma mentalidade, compassivos, tenhais amor pelos irmãos e sede misericordiosos e benevolentes. Não retribuais o mal com o mal, ou o insulto com o insulto. Ao contrário, bendizeis sabendo que para isto foistes chamados, para que herdeis a bênção. Pois quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua do mal, e que seus lábios não falem engano. Afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. E quem vos fará mal se fordes adeptos do bem? Porém, mesmo se sofrerdes por causa da justiça, benditos sois. Não tenhais medo deles, nem vos perturbeis, mas santificai a Deus como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em nós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós como malfeitores, os que insultam o vosso bom comportamento em Cristo sejam envergonhados. Pois é melhor que sofras fazendo bem, se assim a vontade de Deus quer,
do que fazendo o mal. Porque também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus. Ele estava de fato morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual ele também foi pregar aos espíritos em prisão. Estes são os que antigamente foram rebeldes, quando uma vez a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto era preparada a arca. Nela, poucas almas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Esta é uma representação do batismo que agora também nos salva, não como remoção da sujeira do corpo, mas sim como pedido de boa consciência a Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus, depois de haver subido ao céu, e os anjos, as autoridades e os poderes estão sob o seu comando. Concluímos hoje a leitura do dia 225 do nosso plano de leitura bíblica. Obrigada por me acompanhar nesta leitura. E quem desejar acompanhar a leitura bíblica junto conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida e, se Ele nos permitir, eu me despeço dizendo até amanhã.